Olá pessoal, eu sou o Diego, professor de Química e também perito criminal. E no vídeo curto de hoje e no próximo vídeo, que também será curto, eu vou passar para vocês tudo o que você precisa saber sobre nomenclatura de compostos orgânicos, tá? De maneira bem objetiva, simples, direto ao ponto, sem deixar nada importante de fora, beleza? No final deste vídeo, eu vou passar um desafio para vocês, uma molécula, para vocês encontrarem a nomenclatura correta e deixarem aqui nos comentários. Além disso, no final da aula, vai na descrição do vídeo, eu vou deixar lá para vocês uma lista de moléculas para vocês encontrarem o nome, também com gabarito, para vocês sedimentarem, praticarem o que a gente vai discutir hoje. Beleza? Então, mão na massa. E por que é tão importante estudar nomenclatura de compostos orgânicos? É porque em muitas questões será apresentado para você uma estrutura de uma molécula e será perguntado o nome dessa molécula. Ou vice-versa, pode ser apresentado o nome e pedir para você qual é a estrutura deste composto. Só que antes da gente começar a dar nome, estudar as regras de nomenclatura, a gente precisa lembrar como nós identificamos a cadeia carbônica principal de um composto. Então, olha aqui, pessoal. Eu trago aqui um exemplo, é uma molécula com duas duplas ligações, tá? Na estrutura de bastão, aonde os carbonos e hidrogênios estão omitidos. Então, você precisa olhar para essa molécula e enxergar todos esses átomos aqui. E como é que você faz isso? Em cada extremidade, em cada encontro de bastão, você vai escrever um carbono. E depois você completa as 4 ligações de cada carbono com hidrogênios que também estão omitidos nessa estrutura. E aí, pessoal, qual vai ser a nossa cadeia principal? A cadeia principal será, nesse caso, a cadeia com maior número de carbonos e que contém aí as duas duplas ligações entre carbonos, beleza? O próximo passo, pessoal, é a gente enumerar a nossa cadeia principal. Eu lembro antes disso que o que ficou fora da cadeia principal é chamado de ramificação ou radical, beleza? Então, como a gente vai enumerar os carbonos da cadeia principal? Pessoal, a gente precisa buscar os menores valores, as menores posições para grupo funcional, para insaturações e para ramificações, nessa ordem de prioridade. No caso dos hidrocarbonetos, a gente não vai ter grupo funcional, que se caracteriza pela presença aí de oxigênio, nitrogênio, halogênios e por aí vai. Então, como nós temos, nesse caso, um hidrocarboneto, a gente não tem o grupo funcional, então a gente vai priorizar o que? As insaturações. E aí, pessoal, a gente poderia começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se a gente começa da esquerda para a direita, perceba que nós vamos ter uma dupla no carbono 2. Quando a gente começa da direita para a esquerda, eu vou ter 1, 2, eu vou ter a mesma situação. A gente tem nesse caso um empate. Tanto faz em relação às duplas se eu começo a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso, então, a gente passa para a última prioridade, ou seja, a gente vai buscar as menores posições para as ramificações. Se eu começo da esquerda para a direita, eu vou ter a primeira ramificação aqui, ó, no carbono 2, tudo bem? Então, o correto será nomear da esquerda para a direita para obter a menor posição para a primeira ramificação. Porque se a gente começa da direita, a gente vai ter 1, 2,
3. A gente vai ter uma ramificação apenas no carbono 3. Então, pessoal, a numeração correta vai ficar da esquerda para a direita: 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Beleza? Pessoal, vencida essa etapa, a gente vai entrar agora na parte de nomenclatura. Eu preciso que você lembre que sempre a nomenclatura vai ser dividida em 4 partes: radicais, prefixo, infixo e sufixo. Pessoal, isso aqui é importante porque essa sistemática de radical, prefixo, infixo e sufixo vai ser adotada para qualquer composto orgânico. Na aula de hoje a gente vai dar um enfoque maior nos hidrocarbonetos, mas essa lógica serve para qualquer função orgânica, beleza? Então, vamos entendendo o que é cada parte da nomenclatura dos compostos orgânicos e já vamos encontrando o nome da nossa primeira molécula. Olha só, a primeira parte aqui, os radicais, correspondem às ramificações. Pessoal, para dar nome às ramificações, a gente parte do nome do hidrocarboneto. Por exemplo, o radical oriundo do metano, a gente vai retirar aqui o met e vai colocar a terminação il. Então, o radical do metano se chama metil. Daqui a pouco a gente entende porque o hidrocarboneto com o carbono se chama metano. Bem, na mesma lógica, se a gente pensar no radical com 2 carbonos, ou seja, o radical correspondente ao hidrocarboneto etano, o seu nome será etil, beleza? Se eu tenho o hidrocarboneto propano, transformo ele em um radical, o seu nome será propil, beleza, pessoal? Então, vamos na nossa estrutura aqui, que a gente já identificou aqui na parte de baixo 2 radicais metil e na parte de cima um radical etil. Lembrando que radicais ou ramificações é tudo aquilo que não está na nossa cadeia carbônica principal. Beleza, pessoal? Então, já temos o nome aqui dos 3 radicais dessa molécula. Agora, para colocar isso no nome, será que eu começo pelo metil ou começo pelo etil? Pessoal, nesse caso, a gente vai por ordem alfabética. Então, vamos começar pelo radical etil. Só que aí, pessoal, eu preciso indicar, toda vez que houver mais de uma possibilidade, nós precisamos indicar a posição desse radical. Bem, esse radical está no carbono 3 da minha cadeia principal, então vai ficar 3-etil. No caso dos radicais metil, eu tenho radical no carbono 2 e no carbono 4, então vai ficar 2,4 por que di, pessoal? Porque são 2 radicais metil, dimetil. E aí, pessoal, a gente já nomeou aqui da nossa molécula os radicais. Vamos para a próxima parte, que é o prefixo. Pessoal, o prefixo indica a quantidade de carbonos da cadeia principal. Então, eu preciso que você memorize os prefixos associados a um carbono até 20 carbono. Então, quando eu tiver apenas um carbono, o prefixo será met. Se eu tiver 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Pessoal, o mais difícil dessa sequência são esses 4 primeiros, tá? Mas repete isso várias vezes: met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Que você vai lembrar. 1 carbono, 2, 3, 4. Memorizou? Tranquilo, né, pessoal? Repete isso aí umas 5 vezes, você já gravou. Os próximos já é bem intuitivo. 5 carbonos é pente, 6 carbonos é hex, de hexacampeão, 7 de
heptágono, você vai ter os 7 carbonos e por aí vai. Então, pessoal, olha só. Então, a gente vai até 10 nessa sequência, né? Que vai ser DEC. A partir do 11º até o 19º, você sempre vai ter DEC. O que vai mudar é a parte da frente aqui. 11 vai ser um DEC, 12 vai ser dodec, 13 tridec, até o nona DEC. Lembrando que é correspondente aí à parte inicial ao que a gente estudou, de 5 até 10 carbonos, beleza? Então, o 5 é pente, o 15 vai ser pentadec, o 6 é hex, o 16 é hexadec. E com 20 carbonos também é um pouquinho diferente, então fica aí equals para você memorizar. Beleza, pessoal? Então, uma atenção especial aí nessa parte do prefixo para a gente memorizar isso aí rapidão. Voltando aqui para a nossa molécula, quantos carbonos nós temos na cadeia principal? Nesse caso, nós temos 6 carbonos. Então, o prefixo que eu vou usar é X. Beleza, pessoal? Então, já podemos ir para o infixo, a próxima parte do nome. Pessoal, o infixo indica para a gente a presença de insaturações. Insaturação é dupla ou tripla entre carbonos. Dupla ou tripla entre carbonos. Beleza, pessoal? Quando eu tiver apenas ligações simples entre carbonos, o infixo será an. Quando eu tiver uma ligação dupla, o infixo será em. Quando eu tiver uma ligação tripla, o infixo será in. Só que a gente já viu no nosso composto que eu posso ter mais de uma dupla e também posso ter mais de uma tripla. Então, olha só, quando nós tivermos duas duplas, a gente usa de 2, en de dupla. Se eu tiver 3, tri de 3, en, fica trien, e assim por diante, tetraen, pentaen, beleza? E no caso da tripla ligação, a mesma coisa. Se nós tivermos duas duplas, duas triplas, o infixo será de in. Se tivermos 3 triplas ligações, tri-in, e assim por diante, beleza? No nosso caso aqui, nós temos duas duplas ligações. Agora, essas duplas poderiam estar em outros carbonos da cadeia principal. Então, pessoal, a gente precisa indicar a posição dessas duas duplas. Como é que fica? Fica 2,4, que é a posição 2 e 4 das duas duplas ligações, de duas duplas, em de dupla ligação. 2, 4 de em. E aí vamos para a parte final do nome, que é o sufixo. Bem, o sufixo vai indicar para a gente a função orgânica. Nesse caso aqui, estamos trabalhando com o hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina com O. Mas podemos ter, por exemplo, aldeídos que termina com al. Então, o início aqui do nome da função orgânica combina com o final do nome. Podemos ter cetona, onde o final do nome aqui, ona, é o sufixo da função, então ajuda a lembrar também. Amina e amida é muito fácil, porque o nome da função já é o sufixo. E temos também álcool, que termina em ol, assim como o nome da função. Temos o ácido carboxílico, que termina em oico, mas nesse caso, no início do nome, nós temos também ali o termo ácido, beleza? Há outras funções que a gente vai debater durante a nossa discussão, beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu tenho o hidrocarboneto, termina
com sufixo O. Então, pessoal, já encontramos o nome aí para o nosso primeiro composto. 3-etil, 2,4 dimetil, ex 2,4 dieno. Eu sei que parece feio, parece grande e parece difícil, mas seguindo essa sequência de radicais, prefixos, infixos e sufixos, a gente vai encontrar o nome de qualquer composto orgânico. Beleza, pessoal? E aí não tem jeito. A melhor maneira de você aprender esse conteúdo é praticando. Então, é o que a gente vai fazer agora. Olha só. Galerinha, eu trouxe aqui uma sequência de hidrocarbonetos, tá? Coloquei aqui na parte de cima para ajudar vocês a lembrar as etapas da nomenclatura. Primeiro, identifica a cadeia principal. Segundo, enumera a cadeia principal, assim como a gente fez no exemplo passado. Na hora de enumerar, vamos lembrar da ordem de prioridade. Primeiro, grupo funcional, depois insaturações, depois ramificações. Sempre buscando as menores posições para essas três prioridades. Beleza? E por último, né, depois de identificar e enumerar a cadeia principal, a gente vai dar um nome ao composto, seguindo a lógica de sempre: radical, prefixo, infixo, sufixo. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui no nosso primeiro exemplo. Pessoal, não temos grupo funcional, tá? E não temos ramificação. Então, pessoal, eu posso começar a numerar da esquerda ou da direita, tanto faz, beleza? Eu vou numerar apenas para a gente descobrir o número de carbonos. 1, 2, 3, 4. Beleza, pessoal? 4 carbonos. Como não temos radical, a gente já começa o nome pelo prefixo. 4 carbonos, prefixo, but. Galera, fica ligado na cor, tá? Eu separei em cores para você ir lembrando que cada cor indica um nome, uma parte do nome do composto, beleza? Então, prefixo nesse caso é but. Como nós só temos ligação simples entre os carbonos, o infixo será an, de ligação simples, beleza? Como é o hidrocarboneto, sufixo o. O nome desse composto é butano. Vamos aqui para o segundo, pessoal. Olha só. No segundo exemplo, nós não temos também radicais ou ramificações, mas nós temos uma dupla ligação. Se eu tenho uma dupla ligação, eu vou ter que começar a numerar da esquerda para a direita. Então vai ficar carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 carbonos na nossa cadeia principal. 5 carbonos me dá o prefixo pente, beleza? Só que agora, pessoal, o infixo eu tenho uma dupla ligação. Então vai ficar em. Como essa dupla está no carbono 1, eu posso indicar aqui a posição dessa dupla ligação. Então fica pente 1N e o sufixo, novamente, né, vai ser O, porque se trata de um hidrocarboneto, beleza? A gente poderia também omitir o número 1 e escrever apenas penteno, tá? Quando a posição é 1, a gente pode eventualmente omitir esse número no nome do composto. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o próximo exemplo. Aqui, pessoal, já complicou um pouco. Por quê? Eu tenho ramificação. Então, a gente precisa, primeiro passo, identificar a cadeia carbônica principal, que vai ser aquela com maior número de carbonos e que contém aí a nossa dupla ligação. Beleza? Tá aqui a nossa dupla. Galerinha, o que ficou de fora é radical. Como esse radical só tem um carbono é met, radical termina em il, esse radical se chama metil.
Beleza, só que eu preciso numerar a minha cadeia. Então, será que eu começo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Pessoal, vamos aqui na ordem, ó. Primeiro, grupo funcional. Não tenho nesse caso. Segundo, insaturação. E por último, ramificação. Então, a dupla tem prioridade em relação ao radical. Então, para ter o menor número para a dupla ligação, a gente começa da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. 5 carbonos vai ser o prefixo pente. Só que nesse caso, eu tenho radical metil. Então, vamos começar pelo radical metil, que está no carbono 4. 4 metil. Na sequência, o prefixo para 5 carbonos é pente. Como eu tenho uma dupla no carbono 2, o infixo será 2-en. E por fim, sufixo O para hidrocarboneto. Vamos aqui para o próximo exemplo. Olha só, eu tenho uma dupla e temos uma tripla. Galerinha, vem aqui comigo, olha só. Toda vez que eu tiver dupla e tripla, você vai dar prioridade para a dupla ligação, beleza? Então, nesse caso aqui, começamos a contar da esquerda para a direita. Aqui eu tenho um carbono da tripla e aqui outro carbono. Então, 5 carbonos, prefixo pente. No infixo, galerinha, eu indico primeiro a dupla e depois a tripla. A dupla está no carbono 1 e a tripla está no carbono 4. Então, fica 1-en, 4-in, sufixo O. Bora para o próximo? Olha só. O primeiro aqui, a gente tem que identificar a cadeia principal. Então, a gente pega aquela que tem o maior número de carbonos. A gente pode vir aqui, fazer isso aqui. E aí aqui é indiferente, ir para a esquerda ou para a direita. Beleza, temos aí a nossa cadeia principal. Bem, será que eu começo a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bem, eu tenho dois radicais. Eu tenho o radical de um carbono, metil. Tenho o radical com 2 carbonos. 2 carbonos prefixo et. Radical termina com il, etil. Pessoal, em caso de empate na numeração de um metil e um metil, a gente vai dar prioridade em ordem alfabética. Então, vamos aqui dar prioridade para o etil e começar a numerar da direita para a esquerda. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, a gente começa o nome pelos radicais em ordem alfabética, que vai ficar 3-etil, já que o etil está no carbono 3, 4-metil, beleza? Como nós temos 6 carbonos na cadeia principal, o prefixo ex, como só temos ligação simples, infixo an e o sufixo o, beleza? Então vamos aqui para o último exemplo desse slide. Olha só, já identifiquei aqui que eu tenho um radical, né? Fora da minha cadeia principal, um radical metil de apenas um carbono, beleza? E aí, pessoal, ficamos na dúvida, né? Será que a gente começa da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bem, a gente sabe que a dupla tem prioridade sobre o radical. Então, se a gente começar da direita para a esquerda, eu vou ter 1, 2, 3. Se a gente começa da esquerda para a direita, a gente vai ter 1, 2, 3. A dupla vai ficar na mesma posição. Então, nesse caso, tanto faz, em relação à dupla, começar de um lado ou do outro. Então, a gente vai buscar a numeração que gere também a menor numeração para o metil.
Beleza? Então a gente começa da esquerda para a direita, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, então, a gente começa indicando o radical metil, na posição 2, 2-metil. Na sequência, como nós temos 6 carbonos, infixo X, dupla ligação na posição 3 e, por fim, sufixo O. Fechou, pessoal? Beleza? Então, veja que não tem segredo. Você seguindo as regras e as ordens de prioridade, você vai numerar corretamente a cadeia principal e vai encontrar o nome do composto, beleza? Mas você deve estar lembrando que hidrocarbonetos também podem se apresentar por meio de cadeias fechadas. Todas que a gente viu até aqui são cadeias carbônicas abertas, mas temos os hidrocarbonetos cíclicos que têm cadeia fechada. E aí, pessoal, vai seguir a mesma sistemática, tá? Que eu já passei para vocês. A única diferença é que vai aparecer um termo novo, que é o ciclo, para indicar que a cadeia é cíclica, que ela é fechada. Vamos ver como é que isso se dá? Olha só. Então, pessoal, deixei aqui na parte superior, para não esquecerem da sequência da nomenclatura, que é identifica a cadeia principal, enumera a cadeia principal e, por último, dá o nome do composto. Beleza? Aqui, pessoal, a gente vai seguir a mesma sistemática que eu já ensinei. A única diferença é que depois dos radicais vai aparecer um termo chamado ciclo para indicar que a cadeia é fechada. Olha só como é fácil. O nosso primeiro exemplo aqui é uma cadeia fechada de 3 carbonos. Como não temos ramificação nem saturação, a gente pode numerar a partir de qualquer carbono. Temos 3 carbonos e não temos radicais. Então, já começamos aqui pelo termo ciclo, para indicar que a cadeia é fechada. 3 carbonos, infixo prop. Como eu só tenho ligação simples entre carbonos, A de infixo e por final O de sufixo. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos uma dupla ligação, tá? Como não temos outra insaturação, nenhuma ramificação, a gente pode começar a numerar desse carbono da dupla ou desse carbono aqui, tá? A única ressalva que eu faço é o seguinte: se você começou desse carbono aqui, obrigatoriamente o carbono 2 vai ser o outro carbono da dupla, tá? E no outro sentido seria a mesma coisa. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Como não temos radicais, devemos começar pelo ciclo. Na sequência, como nós temos 6 carbonos, prefixo X. Como nós temos uma dupla ligação nesse caso eu omiti a posição 1, e por fim, sufixo O. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui, pessoal, uma tripla ligação. Então, a gente começa a numerar ou desse carbono da tripla ou do outro carbono da tripla, beleza? Lembrando que se de um lado eu ponho 1, do outro lado da tripla eu ponho o carbono 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui 8 carbonos. Bem, como não temos radical, começamos pelo ciclo, tá? Na sequência, o prefixo que indica 8 carbonos, oct, e aí vamos indicar a tripla ligação com o infixo in e o sufixo de hidrocarboneto é sempre O. Beleza? Pessoal, vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos um radical aqui, ó, de um carbono, por isso recebe o nome de metil. Bem, se nós temos um radical,
e não temos dupla nem tripla, a numeração da cadeia tem que começar por aqui, tá? E nesse caso tanto faz, para a esquerda ou para a direita. 2, 3, 4, 5 carbonos. Bem, nesse caso nós temos um radical e o nome sempre começa pelo radical. Então, bora lá. Radical metil, não vou indicar a posição porque a posição é 1. Prefixo, antes do prefixo, ciclo. Na sequência, o prefixo de 5 carbonos é pente. Ligação simples, an, sufixo, o. Partindo aqui para o nosso próximo exemplo, nós temos 2 radicais metil. E aí, pessoal, a gente pode começar a numerar desse carbono do metil ou do outro carbono, tanto faz. Mas se eu começo de um carbono que tem radical, eu preciso ir na direção do outro carbono, tá? Que também tem radical, para obter as menores posições para esses 2 radicais metil. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Bem, começamos o nome pelos radicais. Nesse caso, 2 radicais metil. Então, fica 1, 2 de, porque são dois radicais de metil. Beleza? 4 carbonos na cadeia principal. Fica pra gente aí met, et, prop, but, beleza? Não vamos esquecer do ciclo, porque é cadeia fechada, então fica ciclo, but de 4 carbonos, an de simples ligação, sufixo o. Mais um exemplo aqui para a gente praticar. Temos aqui radical, temos dupla e temos tripla ligação. Vamos lembrar da ordem de prioridade. As insaturações têm prioridade sobre o radical. Então, a gente precisa começar pela dupla ligação, que tem prioridade sobre a tripla. Então, a gente poderia começar nesse carbono ou nesse carbono. Se a gente começa aqui, a gente vai com a numeração para a direita e vai produzir um menor número para o radical metil. No entanto, a tripla ligação tem prioridade sobre o radical metil. Então, a gente deve começar por aqui para produzir o menor número também para a tripla ligação. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Beleza, pessoal? Então, a gente começa indicando a posição do radical metil, que está no carbono 6. Então, fica 6 metil. Vou apagar aqui, pessoal, porque ficou ruim de espaço aqui. Beleza, aqui é o carbono 1. Então, vai ficar 6 metil. E na sequência, a gente coloca ciclo, porque a cadeia principal é uma cadeia fechada. Na sequência, como nós temos 7 carbonos, o prefixo é ept, de 7 carbonos. E aí o infixo a gente vai indicar a dupla na posição 1 e a tripla na posição 3. Vai ficar 1 em, 3 in, sufixo o. Beleza? O próximo exemplo, pessoal, temos também uma cadeia fechada com dupla ligação, que vai ser a nossa prioridade, e aí eu poderia começar por aqui ou por aqui a nossa numeração. Se a gente começar aqui da parte de cima, a gente vai obter 1, 2, 3 por radical metil e 4 por radical etil. No entanto, o radical etil tem prioridade sobre o radical metil. Então, a gente deve começar pelo outro carbono, por esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí, a gente começa o nome apresentando os radicais,
tá? Em ordem alfabética, então fica 3-etil, 4-metil, ciclo, porque a cadeia é fechada, but, porque temos 4 carbonos, um en, porque a dupla está no carbono 1, e sufixo O. Por último, pessoal, eu peguei um exemplo aqui, escolhido de forma proposital, tá? Porque aqui a gente tem o seguinte, temos o radical etil e temos 2 radicais metil. Bem, até agora eu ensinei para vocês darem prioridade em ordem alfabética para o etil. No entanto, quando a gente tiver 2 metil em um carbono, esse carbono vai ter prioridade sobre o carbono do radical etil, beleza? Então, nesse caso, a gente começa por aqui. 1, 2, 3, 4. E aí a gente começa o nome pelos radicais. Eu tenho 2 radicais metil no carbono 1 e o radical etil no carbono 2. Então, a gente vai indicar em ordem alfabética 2-etil, 1,1-dimetil, ciclo, porque a cadeia é fechada, but, porque são 4 carbonos, an, porque a ligação é simples, O, de hidrocarboneto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aí pegado a ideia principal dos hidrocarbonetos, cadeia aberta e também cadeia fechada. É isso que você precisa saber. Bem, além desses, nós temos também os hidrocarbonetos aromáticos. Galera, os aromáticos, eles não seguem nenhuma lógica que eu passei para vocês até agora, tá? Por quê? Porque os aromáticos, eles têm nomes consagrados, ou seja, nomes que são particulares de cada um deles, tá? E que a IUPAC incorporou como nome oficial, tá? Então, aquele anel aromático lá de 6 carbonos é o benzeno, né? E esse é o nome oficial. Então, nesse slide aqui, o nome dos principais hidrocarbonetos aromáticos você vai ter que decorar, beleza? Você vai ter que memorizar. Então, copia aí o nome desses hidrocarbonetos e dá uma revisada sempre que puder para você poder memorizar os principais. Olha só, pessoal, então já adiantei, o primeiro aqui de 6 carbonos é o benzeno. Quando o benzeno está ligado aqui, ó, a um radical metil, ele recebe o nome de metilbenzeno. Veja que é bem intuitivo. Mas também recebe o nome usual de tolueno, tá? E é importante você saber, porque às vezes aparece o tolueno e ele não menciona que o tolueno é o metilbenzeno. Bem, temos um hidrocarboneto bem famoso aí também, que é o com dois anéis aromáticos condensados, tá? Que recebe o nome de naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, beleza? O próximo aqui é o antraceno, com 3 anéis aromáticos, e aí o próximo também com 3 anéis aromáticos, um pouco mais acima, é o nosso fenantreno, beleza? E aí, pessoal, quando eu tiver radical em aromáticos, o nome é bem simples, eu começo pelo radical e na sequência eu uso o nome do aromático. Olha só, vamos no primeiro caso aqui. Tem um benzeno com 3-metil. Posso começar a numerar de qualquer um dos dois das extremidades aqui, ou mais de cima ou mais de baixo. Vou começar aqui por baixo. Eu vou em direção aos outros metil. 1, 2, 3, 4, 5. E esse último aqui é o carbono 6. Bem, nesse caso nós temos 3 radicais metil, então é trimetil, e eu preciso indicar a posição. Então fica 1, 2, 3, trimetil, o nome do aromático, benzeno. 1, 2, 3, trimetilbenzeno. O próximo aqui, pessoal, olha só, temos um radical metil e um radical etil. Sabemos que o etil
tem prioridade sobre metil. Então, carbono 1 aqui, carbono 2 aqui. Então, nesse caso, vai ficar 1 metil, porque a gente começa em ordem alfabética, 2 metil, o nome do aromático é benzeno. 1 metil, 2 metil, benzeno. Galerinha, no caso do antraceno, do naftaleno, desculpe, a gente pode ter um outro tipo de nomenclatura de numeração dos carbonos, tá? No naftaleno, quando eu tiver apenas um radical, essas posições aqui de cima e de baixo recebem o nome de posição alfa. E essas da laterais recebem o nome de posição beta. Então, se eu tiver aqui um radical, por exemplo, um radical metil, aqui nessa posição alfa, o nome desse composto vai ficar alfa metil naftaleno. Beleza, pessoal? Independente de qual posição alfa ele vai estar. Uma outra particularidade que eu quero passar para vocês é o caso dos anéis benzênicos dissubstituídos, ou seja, que tem 2 radicais ligados ao anel benzênico. Olha só, pessoal, eu já trouxe aqui enumerado e com a nomenclatura correta, tá? Para a gente ganhar tempo. Nós temos aqui o primeiro caso, o 1,2-dimetilbenzeno, o segundo é 1,3-dimetilbenzeno e o terceiro caso, 1,4-dimetilbenzeno. Beleza? Olha só, galera, essas posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4 recebem também um outro nome específico. E para ajudar vocês a lembrar, eu peguei aqui um macete do colega também professor Marcelão da Química, tá? E ele trouxe um macete bem legal para a gente lembrar dessas posições. Olha só, a posição 1 vai ser aqui, tá? Na cabeça da menininha. A posição 2 é aqui no ombro, a 3 é aqui e a 4 aqui embaixo. Bem, quando for posição 1 e também no ombro, você vai lembrar de orto, tá? Então, as posições 1, 2 também recebem o nome de orto. A posição 1 e 3, você vai lembrar de mão, tá? E M, né? Você vai lembrar de meta, tá? Então, posição 1, 3 vai ser meta. Lembrar de mão, lembrar de meta. E por último, posição 1, 4, vai lembrar de pé, que começa com P, vai lembrar de para. Então, posição 1, 4 recebe o nome também de para. Então, voltando aqui para os nossos exemplos, o primeiro deles poderia ser nomeado também como orto, ou O, abreviado, dimetilbenzeno. Bem, esse composto também recebe o nome usual de xileno. Então, como os os 2 metis estão na posição 1 e 2, vai ser ortoxileno ou O-xileno. O próximo aqui, 1,3-dimetilbenzeno, vai virar, pode ser chamado também de meta-dimetilbenzeno ou M-xileno. O último aqui, 1,4-dimetilbenzeno, será também o para-dimetilbenzeno, ou P-dimetilbenzeno, ou P-xileno. Beleza, pessoal? E aí, galera, para a gente finalizar aqui o nosso estudo, né, da aula de hoje, né, já que a gente passou por praticamente tudo que você precisa saber sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, eu trago aqui também o nome de alguns radicais que fogem um pouco daquela lógica convencional de pegar o nome do hidrocarboneto e modificar a terminação para -il, tá? Aqui vai continuar terminando com -il, mas os nomes fogem um pouco dessa lógica, beleza? Então, para ajudar vocês a memorizar essa parte, eu agrupei esses radicais, esses
ramificações, tá? E você vai lembrar da semelhança dentro de cada grupo. Olha só, o primeiro grupo aqui é o grupo dos radicais iso, que começa com iso. Galera, os radicais iso, todos eles vão ter uma particularidade. A extremidade dele vai ser dividida em em dois grupos metil. Beleza? Então, sempre que isso acontecer, desconfie que você tem um radical iso. Nesse primeiro exemplo, nós temos 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, prop, né? O prefixo é prop. Então, fica isopropil. Beleza? Iso de igual, tá, pessoal? Ajuda a lembrar também que se divide em 2 metil, ou seja, duas partes iguais no final do radical. Isso vai te ajudar a lembrar de iso, que iso vem de igual, isopropil, porque tem 3 carbonos, beleza? Esse radical também pode ser chamado de S-propil, daqui a pouco eu digo por quê, beleza? Bem, o próximo do grupo iso é o isobutil. Temos aqui, ó, a divisão em duas partes iguais. Temos 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbono é but, então fica isobutil. O próximo, com 5 carbonos, será o isopentil. Lembrando que a valência vai estar nessa posição aqui. Beleza? É por aqui que ele vai se ligar à cadeia principal. E o último aqui, com 6 carbonos, vai ser o isohexil, beleza? O próximo grupo aqui são os radicais sec ou abreviado S. Pessoal, aqui é relativamente tranquilo, porque nesse caso a valência vai estar em um carbono secundário. Carbono secundário é o que se liga a 2 outros carbonos, tudo bem? Por isso que esse radical pode ser chamado de sec-propil ou S-propil e também de isopropil, beleza? O próximo do grupo sec é o sec-butil, porque ele tem 4 carbonos e a sua valência está em um carbono secundário, porque ele se liga a 2 outros carbonos, beleza? Então esse é o S-butil ou sec-butil. Por último, pessoal, a gente tem aqui o TERC ou T, os radicais do grupo TERC ou T. Olha só, o nome já é sugestivo. Nesse caso, nós temos a valência, temos aqui a nossa valência, onde vai se ligar a cadeia principal, né? Essa valência precisa estar em um carbono terciário, que se liga a outros 3 carbonos, tá? Nesse caso aqui nós temos 4 carbonos no radical, então fica terc-butil ou T-butil. O próximo aqui é o radical com 5 carbonos, tá? Com a valência em um carbono terciário. Então fica pra gente aqui o radical terc-pentil ou T-pentil. Fechou? E aí, pessoal, por fim, agora realmente chegando ao final da aula de hoje, eu trago aqui o nome de alguns radicais também importantes para sua prova, que são oriundos de hidrocarbonetos aromáticos, tá? Então, olha só, o primeiro caso aqui, pessoal, ele é o radical oriundo do benzeno. Só que ele não recebe o nome de benzil. Então, cuidado com esse nome aqui, galera. Muita gente confunde. O radical que parece o benzeno não chama benzil, chama fenil. Agora, quando o anel aromático está ligado a um carbono, e desse carbono nós temos a valência, ou seja, onde se liga a cadeia principal, aí sim eu recebo o nome, eu dou o nome de benzil, tá? Então, cuidado para não confundir esses dois. Porque o mais intuitivo era a gente pensar que o nome do fenil seria benzil.
beleza? Indo aqui para o próximo, vamos lembrar que esse hidrocarboneto aqui, ó, eu disse para vocês que tinha um nome também de metilbenzeno, mas também era chamado de tolueno. Galera, lembre disso para lembrar o nome desses próximos 3 radicais. O primeiro aqui, ó, carbono 1, carbono 2. A valência está aqui no carbono 2. Então, posição 1, 2, orto, toluil. Por que toluil? Porque veio do tolueno. Beleza? 1, 2, orto, toluil. O segundo aqui você já matou, né? Posição 1, 3, metatoluil, ou M-toluil. E por último, posição 1, 4, vai ser paratoluil, ou P-toluil. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Mas, se você se lembra, eu disse que ia deixar um desafio para vocês, que está aqui no slide, tá, pessoal? A cruz aí já representa a dificuldade que vocês vão ter. Brincadeira, pessoal, esse desafio aí é relativamente simples, tá? Com o que a gente aprendeu hoje, você vai conseguir encontrar o nome deste composto, tá? Se você conseguir, se você acha que conseguiu, deixa aqui nos comentários do vídeo o nome desse composto, beleza? Não esquece de baixar o material de apoio, onde tem várias moléculas para você dar o nome e depois conferir no gabarito se você aprendeu tudo da aula de hoje. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aí sobre o que você achou do vídeo. Não esquece que nós vamos terminar a nomenclatura das demais funções orgânicas no próximo vídeo. Acompanhe a gente também lá pelo Instagram, prof.diego Souza com Z, beleza? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima.